Veja você que está em casa agora, ou que está, né, no trabalho, fazendo o seu projeto do trabalho. Veja a diferença entre os dois países que estão hoje aqui na nossa pauta. Uma democracia que permite que os estados possam organizar por si a votação. Se os estados fizerem errado, se as pessoas daquele estado fizerem errado, provavelmente a Suprema Corte virá intervir se comprovado que houve fraude. No Brasil, municípios e estados optaram por não possuir ideologia de gênero um a um. Um a um. As pessoas de dentro das cidades, as pessoas que estão nos estados, e agora a Suprema Corte, que ninguém chamou, a não ser os próprios partidos de esquerda, vai reagir e pode, num canetaço, ainda, porque como o Sr. Sepúlveda afirmou, nós estamos comemorando, na verdade, uma retirada de pauta, ela pode ainda, num canetaço totalitário, absolutamente totalitário, impor que essa pauta que as pessoas já decidiram dentro dos municípios e estados que ela voltem. Que volte essa pauta. Veja a diferença entre democracias. Uma valoriza justamente as pessoas, onde elas estão, as diversidades da localidade. Afinal de contas, se você não gosta do local onde você está vivendo, as pessoas que estão em volta de você, o desenvolvimento dos valores que estão em volta de você, você se muda do local. Você se muda do local. Você vai para uma cidade vizinha, no Rio Grande do Sul, o pessoal vai para a Serra Gaúcha, né? Ou vai para Santa Catarina. É um direito que as pessoas possuem, principalmente que seja, primeiro, respeitado, né? O direito delas poderem fazer isso. Não que o Brasil inteiro, num canetaço de juízes que não possuem aqui a representatividade, não estão falando pela população, não estão falando para a população, estão falando, né, em torno daquilo que eles acham, do valor que eles acreditam. Isto, meus amigos, é democracia? Não. Democracia é você respeitar essa diversidade, aquilo que está acontecendo nos locais. Nos locais. Não gostou do seu local, não gostou do Rio Grande do Sul, não gostou do Rio Leite, vai para Santa Catarina, cara. Vai para o Paraná. Vai para outro estado. Agora, eu quero ter ainda o direito disso acontecer. Eu quero ter o direito disso acontecer. Um país que se diz democrático e que a sua Suprema Corte pode mudar as coisas da noite para o dia e não, né, intervir, por exemplo, no caso de uma fraude. No caso de uma fraude. Né? Mas não, canetear aquilo que o senhor ministro do STF disse que tem que ser assim. Porque ele acredita naqueles valores assim. Tá errado. Isso não é democracia coisa nenhuma, pessoal. Quando se fala num país democrático, é justamente você. Né? Você aí, cidadãozinho que está numa cidade, você se une com tantas pessoas que estão dentro da sua cidade, e se vocês chegarem em uma maioria, aqueles valores de vocês é que são os valores predominantes. Ponto. Mas não. Não é isso que está acontecendo no Brasil. As pessoas precisam ficar abertas, ficar atentas, né? Porque essa centralização não faz bem para ninguém. Na verdade, todos os estados, né, e no mundo inteiro, e também no caso dos Estados Unidos, né, onde se entrou a droga, se perdeu a noção do que é liberdade. Grave isso que eu estou falando para você. Onde entrou a droga como algo aceitável, como algo normal, se perdeu a noção de liberdade. Porque quando você convence, principalmente a entrada acaba sendo dos mais jovens, né, que ainda não possuem, vamos dizer assim, a visão mais ampla da vida, a visão mais madura da vida, para ver os deveres, para ver até mesmo os sonhos, vocações, etc. Quando você entra, né, num processo de amadurecimento do sujeito, né, e fala para ele que não tem problema nenhum ele, por exemplo, utilizar drogas, né, chegar a um prazer de drogas diante dos seus deveres, você vai silenciosamente
convencendo o sujeito de que aquilo ali não está fazendo problema nenhum para ele. E, pasme, não é à toa que sempre, em 100% dos casos, o cara vai ser um defensor de que aquilo, né, não está fazendo mal para ele. Ele está totalmente, né, às vezes, diria, descuidado consigo mesmo, descuidado com a própria vida, mas fica tranquilo, isso aqui nunca me faz mal, tal. É sempre uma advocacia, né? E o quanto isso vai consumindo da própria liberdade dele? Em 100% dos casos, toda. Porque aí, o que vai ser preponderante? Advogar pelo próprio prazer. Advogar pelo próprio prazer diante, né, daquilo que não apareceu para ele ainda. Os deveres, né, a parte, vamos dizer assim, onde a profissão, a vocação vai pesar. E é por isso, né, que sempre, e quando vai se perdendo o discurso de que as drogas, elas consomem a juventude, consomem o futuro de uma pessoa, a gente vai perdendo sim a liberdade. A gente vai perdendo sim a capacidade de discernir em certas localidades, por exemplo, uma fraude. Veja que você estava falando antes de Milwaukee, Max. Milwaukee, nós estamos próximos aí de 100%, né? Tu falaste? De participação? Sim. Pois é. Agora, em 2016, o que estava acontecendo? Eles estavam estranhando, no mesmo condado de Milwaukee, a diminuição da participação que havia sido em 2012 de 68%. Em 2016, na eleição do Trump contra Hillary, eles estavam estranhando o fato de que tinha caído para 61% a participação de votantes em Milwaukee. E agora, subitamente, ela está próxima de 100%. Vejam vocês mesmos, né? Como às vezes, né, os caras que ficam dizendo, porque isso é teoria da conspiração e tal. Mas, meu amigo, vai lá, pega você mesmo os fatos primários. Você não precisa acreditar no Bruno, ou no seu Sepúlveda, ou no Max, ou no Alan, ou no Ita. Não precisa. O que eu tô dizendo para você é o seguinte: vá lá você mesmo e, né, não fica ouvindo só convenções sociais. Esses caras aí do Terça Livre, que nem um idiota lá da Jovem Pan tentou imputar ao Paulo Figueiredo, acho que no dia de ontem, né? Você quer acreditar no quê? No Terça Livre? Você não acredita no The Economist? Amigo, eu acredito em fatos e fatos primários. É só isso que eu acredito. Agora, se você não é uma pessoa, um indivíduo suficientemente capaz de buscar você mesmo, você precisa do The Economist. Então a possibilidade de você estar sendo agendado, de você estar sendo enganado, de você estar sendo manipulado porque você não buscou, você não pensou por si mesmo, é de, pasme, 100%, meu amigo.